Abra em 1 Samuel, capítulo 11. 1 Samuel, capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, primeiro livro de Samuel, o profeta Samuel, profeta de Israel, capítulo 11. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Anás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás, amonita, lhes respondeu: farei aliança convosco sob uma condição, de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhes disseram: concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros a todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram esse caso ao povo, então o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras que os homens de Jabes lhe disseram. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-a em pedaços, e enviou a todos os territórios de Israel por intermédio dos mensageiros, que disseram: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir Saul e a Samuel. Então caiu temor sobre o povo, e saíram como um homem só. Contou em Bezeque, filhos de Israel, havia 300.000, dos homens de Judá, 30.000. Verso 11, sucedeu ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fizesse sentir calor do dia, e os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda as mãos para a minha vida, me abençoe e diga a Deus: fala comigo, Pai, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra foi lida e eu necessito, Senhor, da Tua bênção, Pai. Sem Ti, ó Deus, nós não podemos seguir. Sem Ti, ó Pai, nós nada podemos fazer. Nós precisamos da revelação da Tua palavra sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Nesse momento, Pai, abre os céus, Pai, e fala conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, a palavra mais ouvida nesses últimos 3 meses, quem sabe no último semestre, foi a palavra governo. Governo é uma palavra que está na nossa mente, no nosso coração, e nós ouvimos e falamos e lemos. Eu gostaria de iniciar essa mensagem, meus irmãos, recordando da semana passada que nós pregamos Lucas 24. Nós falamos de como os olhos daqueles homens que desciam de Jerusalém para Emaús entristecidos, como os olhos deles estavam fechados para não enxergar Jesus à sua frente. Havia uma mudança de governo. Eles esperavam que Jesus Cristo, Ele vinha então restaurar a ordem em Israel, destronar aquele homem Herodes que estava no trono, subir ao trono. Mas deu tudo errado, as coisas não aconteceram. Então nós falamos que os olhos deles estavam fechados para enxergar Jesus ressurreto. Como eles estavam indignados, como nós ficamos também indignados, como Jesus teoricamente não sabia das coisas que estavam acontecendo naquele lugar. Então nós oramos pedindo a Deus: Deus, abra os nossos olhos, Senhor, para ver o Teu reino, que é um reino ressurreto, que é um reino que jamais passará. Saímos daqui com a nossa fé elevada pela palavra do Senhor. Mas pense comigo, não seria mais fácil, meus irmãos, Jesus caminhar com aqueles homens, parar aqueles homens em um determinado momento e dizer a eles, sem palavras nenhuma: olhe para as minhas mãos, reconheça quem eu sou, olhe para o meu lado que foi furado, veja.
Como Jesus entrou no cenáculo a portas fechadas, as paredes não conseguiram segurar Jesus, ele transpassou aquele lugar, chegou diante de Tomé e de todos e disse: Tomé, toque as minhas mãos. Você disse que só creria se tocasse as minhas mãos, então toque, Tomé, toque o meu lado. E a Bíblia diz que todos eles tocaram. Não seria mais fácil Jesus agir dessa forma? Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele começa a discorrer na palavra do Senhor, discorrer aqui, neste livro que muitas pessoas dizem que está ultrapassado, que precisa ser reformado. Jesus começa a discorrer desde Moisés a todos os profetas, todas as coisas que estavam escritas nesse livro, que falavam a respeito dele. É assim, meus irmãos, que a fé no nosso coração é elevada pela palavra. Entendamos nessa manhã, Jesus usou dessa forma para que a fé daqueles homens começasse a ser elevada, dizendo o que estava escrito. Seria muito mais simples dizer: toque nas minhas mãos, mas Jesus começou a discorrer desde Moisés a todos os homens que falavam, a Malaquias, Isaías, todos os que profetizaram sobre o Senhor. Davi, quando disse: eu vi o meu Senhor dizer ao meu Senhor: assenta ao meu lado, até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Meus irmãos, a Bíblia diz que aqueles homens disseram uns aos outros: não ardia o nosso coração enquanto caminhávamos com ele. E eles diziam essas palavras: o nosso coração ardia. Nós cantamos: estou pegando fogo. É a palavra do Senhor, é a promessa que está aqui, meus irmãos, que queima o nosso coração. Então, meu querido irmão, não é o que você trouxe aqui, não é a situação, casa que está nos assistindo, é o que está escrito, que você tem que tomar como verdade para a sua vida. Em nome de Jesus, creia. Prevalece o que está escrito, e ponto final. Essa é a nossa fé. Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra. Vai passar a esquerda, vai passar a direita, vai passar o centro, vai passar a beleza, vai passar a formosura, vai passar os reinos, as grandes pessoas, os nomes, os sobrenomes vão passar, meus irmãos, a nossa vida vai passar, mas as minhas palavras não hão de passar, Jesus Cristo disse. Jamais passará a palavra do Senhor, jamais passará na sua vida. Então você tem que crer, em nome de Jesus, que o que está escrito, meus irmãos, é o que vale para a sua vida. No Evangelho de Mateus capítulo 4, Mateus começa dizendo do nascimento de Jesus, o seu batismo, e logo em seguida ele fala da tentação de Jesus. Jesus foi tentado pelo diabo, depois de 40 dias, ele tinha fome, tinha necessidade, sentia na sua pele a sede, e o inimigo disse: transforme essas pedras em pães. Jesus não colocou ali, não deu uma carteirada no diabo: você não sabe com quem você está falando, eu sou o Filho de Deus. Não, ele respondeu: está escrito, Satanás, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. Olha só como Jesus trabalhou perante a Satanás. Satanás disse, levou Jesus até em cima e disse: se jogue desse lugar. E daí Satanás também tenta usar o que Jesus usou. E ele disse: porque está escrito. Está escrito no Salmo, talvez no Salmo 91, se não me falha a memória. E darás ordens aos seus anjos. Então você aí de casa e você que nos assiste, se a sua Bíblia fica aberta no Salmo 91 e você não lê a palavra, quem está lendo é Satanás, tome cuidado. Satanás disse: está escrito que você dará ordens aos seus anjos. Mas Jesus disse para ele: Satanás, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então Satanás, ele disse: olha, Jesus, eu te darei todos esses reinos, eu te darei o governo, eu te darei as terras, eu te darei os ministérios, eu te darei tudo, se somente uma vez ajoelhado me adorares. E Jesus destruiu a Satanás, dizendo: Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então, meu querido irmão, o que prevalece é que
é o que está escrito para a sua vida, em nome de Jesus. Talvez você hoje chegou aqui tão desanimado, intercedendo por uma pessoa que está tão doente, tão abatida, que não tem futuro pela frente, segundo os olhos humanos. Você tem que achar uma palavra aqui, dizer: Senhor, eu quero ver aqui aonde está escrito. Está escrito que eu verei os filhos dos meus filhos, e haverá paz sobre Israel. Então eu declaro, eu decreto como pai e mãe, os meus filhos são herança do Senhor, em nome de Jesus. Prevalece o que está escrito na sua vida, em nome de Jesus. O Salmo 144, verso 15, nós lemos semana passada, eu já repeti hoje aqui, na oração pela nossa nação. Está escrito: feliz, bem-aventurado é o povo cuja nação Deus é o Senhor, cuja nação o governo é de Deus. Jeremias profetizou: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Este, meus irmãos, isto é o original de Deus, esse é o plano original de Deus nas nossas vidas, na sua vida, em nome de Jesus, creia. Mas o texto que nós lemos mostra o exato momento em que o povo de Deus escolhe não mais ter Deus como governo. Eles chegam para Samuel e dizem: Samuel, nós queremos ser como todos os povos, nós queremos ter um governo, queremos ter um governador, queremos ter um rei sobre nós. Samuel se entristece demais perante Deus, e ele vai reclamar para Deus. Ele diz: Deus, esse povo me rejeitou como profeta, porque Deus falava, governava através dos profetas, e depois através dos juízes de Israel. Samuel fica muito entristecido, meus irmãos, porque o povo rejeitou a ele. Deus diz: Samuel, o povo não rejeitou a ti, o povo rejeitou a mim. O povo rejeitou a mim, Samuel, como Deus, e passou a adorar outros deuses. Mas diga a eles que eu vou dar um rei a eles, eu vou dar um governo a eles. Mas avise a eles como será esse governo. No capítulo 8, verso 11... a Bíblia diz: o Senhor diz através de Samuel ao povo. Veja, referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediram um rei. Disse o Senhor: será esse o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos carros como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá por capitães de 1000 e capitães de 50, e outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará o melhor de vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e as vossas melhores servas, e os colocarão no seu trabalho. Dizimará o rebanho, e vos serei por servos. Então naquele dia aclamareis ao vosso rei, que houverdes escolhidos, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: mas teremos um rei sobre nós. Quanto imposto, não, meus irmãos? Parece os empresários que dizem: nossa, nós trabalhamos, e temos o governo como um sócio nosso. Quanto imposto! Deus avisou aqui como seria o governo, porque o original de Deus é Ele governar sobre a vida do homem. O governo tem que ser do Senhor. O governo não é um governo que está instituído se ele está fazendo bem ou fazendo mal na sua vida, creia. O governo vem de Deus. Essa é a vontade do Senhor, governar a sua casa. Você dizer: quem governa a minha vida é o Senhor, quem governa a minha casa é o Senhor. O governo vem do Senhor. Deus disse a Davi: você vai sentar no trono, e o seu trono não terá fim. Virão os seus filhos, os seus netos, os bisnetos, todos assentarão no seu trono, até que eu coloque um no seu trono, e o seu reino jamais terá fim. O reino do Senhor é eterno.
eterno, eterno. A Bíblia diz que ele morreu morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome e todo governo, para que pelo nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Ele é o governo, Ele é o Senhor. Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo sobre você. Coroado é o Senhor, os céus e a terra se dobram, os principados e potestades, os anjos, eles se dobram, as coroas são jogadas diante desse nosso Deus. O governo é dele, meus irmãos. Mas os homens escolheram um homem para governar. E no primeiro impacto, na primeira guerra contra aqueles homens, a Bíblia diz, e nós lemos: então subiu Anás, subiu um governo sobre o governo de Israel. Um governo se instituiu, e a primeira coisa que o povo de Israel fez: façamos uma aliança com esse governo. Eles quiseram fazer uma aliança, eles disseram para aquele homem: eu quero fazer uma aliança contigo. Sabe, meus irmãos, essa semana eu fiquei bem entristecido. Até um homem de uma igreja grande disse: eu dou perdão, concedo perdão de pecados a um novo governo que está sendo instituído. Para começar, meus queridos, o que concede perdão de pecado, a minha e a sua vida, é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Sangue carmesim, sangue do Cordeiro Santo, sem ira, sem mácula, que levou sobre si nossas dores e enfermidades. O sangue derramado é que limpa a minha e a sua alma do pecado. A Bíblia diz que os ladrões não entrarão no reino dos céus. A não ser que um governo, que uma pessoa se converta e aceite a Jesus e reconheça diante do Senhor, Ele concederá o perdão e também abrirá as portas dos céus. De outra forma, meu querido, não há possibilidade. Não há relação entre as trevas e a luz. Nós já pregamos isso. Então, um governo se instituiu e aqueles homens quiseram fazer uma aliança com aquele governo. A proposta daquele governo, veja, que absurdo. Nós faremos uma aliança com vocês, de modo que eu possa vazar, furar o olho direito de cada homem de Israel. Sabe, meus irmãos, o inimigo querendo furar os nossos olhos espirituais, para que façamos aliança com ele. Israel era um povo guerreiro, era um povo de batalha, os escudos vinham à frente, e exatamente o olho direito era o olho que olhava o inimigo, enquanto o escudo ficava à sua frente, agora com os olhos vazados, estariam inaptos para a guerra. Esse é o objetivo do inimigo, meu querido irmão. Creia em nome de Jesus, que as alianças sejam feitas com o inimigo, que os nossos olhos espirituais sejam vazados e que nós não consigamos guerrear pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa vida, pela nossa nação, por doenças que chegaram no nosso lar, por aflições que chegam na nossa casa. Temos que ter os olhos sãos para guerrear, para enxergar o mundo espiritual, enxergar quem é o governo, enxergar quem está acima de todos e olhar para esse Deus e ver o que está escrito e colar no nosso coração. Coisas novas Deus tem feito, mas o inimigo deseja isso, que os nossos olhos sejam furados e vazados, para que não enxerguemos o mundo espiritual, as coisas que estão acontecendo, as ideologias que vêm vindo, o inimigo sorrateiro que vem se levantando. Em nome de Jesus temos que nos posicionar diante de todas essas coisas. O objetivo do inimigo é esse: diante desse mundo tenebroso, nos tornarmos cegos espirituais. Mas a Bíblia diz que aqueles homens então fizeram uma proposta de 7 dias, se ninguém vier a acudir esse povo, então nós nos entregaremos a ti. Quando Saul, o rei que acabara de ser instituído, ouve isso ainda, o território era um território dividido, nem todos aceitavam Saul como rei. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou de Saul. A Bíblia fala várias vezes, quando Davi foi ungido, o Espírito Santo se apossou de Davi e ele matou gigantes.
A Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou de Sansão, e ele derrubava, ele destruía exércitos inteiros. Mas hoje, meus irmãos, a forma é diferente. Jesus Cristo disse: convém que eu vá, se eu não for, o Consolador não virá. O Espírito Santo está aqui na terra, meus irmãos, ele habitaria em vós. Não é mais uma possessão, é uma habitação na sua vida. Ele está aí, ele está na sua casa hoje, ele está aberto para você. Diga: Espírito Santo, vem sobre a minha vida, nem que for para causar essa ira contra os inimigos, eu preciso do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, possivelmente muitos e muitos aceitarão a aliança, onde os olhos direitos serão vazados e serão cegos para o mundo espiritual. Olha, meus irmãos, está escrito: o governo de Deus jamais passará. Você verá os filhos dos seus filhos. Precisa ter os olhos sãos. Está escrito, meus irmãos: então vereis nesses dias hoje a diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Você verá com seus olhos. Está escrito: agora pois, o que vemos como um reflexo, um dia nós veremos face a face o nosso Senhor Jesus. Está escrito, Davi disse: eleva os meus olhos para os montes, para os governos que instituíram, para as ameaças que estão, para as coisas que estão acontecendo, para as doenças que vêm contra a minha casa. Eu elevo os olhos para esse monte, olhos abertos, olhos são, e eu pergunto: de onde me virá o socorro? Ele responde: o meu socorro vem do governo do Senhor, o meu socorro vem do Deus que fez os céus e a terra. Aleluia! A Bíblia diz no Salmo 146, o Senhor abre os olhos dos cegos. Em nome de Jesus, nós vamos orar nesse momento, para que o Senhor nos dê força, através do seu Espírito Santo, para observarmos os ataques do inimigo, observarmos os governos espirituais que estão se levantando, e dá-nos força para nos levantarmos e guerrearmos contra eles, e nós seremos vencedores em nome de Jesus. Coloque-se de pé, meus irmãos. Ore comigo, diga: Deus, abra os meus olhos, Senhor. Senhor, cura os meus olhos para que eu veja o mundo espiritual, para que eu profetize o que a Tua palavra diz, porque o que prevalece é o que está escrito, Senhor, o que está escrito sobre a minha casa, o que está escrito sobre a saúde do meu marido, da minha esposa, o que está escrito sobre a felicidade e o futuro dos meus filhos. Seus filhos serão como perfume sobre as nações, suas filhas serão como pedras, colunas do templo. Em nome de Jesus, a sua família está nas mãos de Deus. Está escrito que a casa o Senhor protege. Em nome de Jesus, creia, é o que está escrito, é o que prevalece. Em nome de Jesus, Senhor, tira as alianças, Senhor, que nós fizemos com esse mundo, tira toda aliança que o Espírito Santo revela à minha vida agora. Limpa, Senhor, com a gota do Teu sangue, lava-nos, Senhor, com o Teu sangue nesse momento. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós oramos, Pai. Oramos diante do governo que jamais mudou, oramos diante do governo que está sobre todos os governos, oramos diante do governo que se chama Jesus. Sobre esse nome todo joelho se dobra, sobre esse nome toda a terra treme, sobre esse nome os montes tremem, as águas se perturbam sobre esse nome. Nós oramos por esse governo, sobre esse governo, em nome de Jesus, para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, tira as escamas dos olhos, em nome de Jesus, para vermos o que está escrito. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós declaramos: o Brasil é do Senhor, o Brasil é nação do Senhor, Piracicaba é do Senhor, nossa família é do Senhor. Nós profetizamos aqui em nome de Jesus, sobre a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Tira as alianças, tira, Senhor, Senhor, dá, Senhor, visão, Senhor, aquele que está com os olhos vazados, em nome de Jesus eu te peço, vem em nosso favor, vem em favor da nossa casa, vem em favor da nossa nação. Tira, Senhor, a preocupação. O Senhor tem cuidado de você, não se preocupe, Deus tem cuidado de vós. Em nome de Jesus, Pai, vem em nosso favor, vem em favor, Pai, da nossa família. Vem, Senhor, salvando, curando. Não é o que eu vejo, é o que está escrito, não é o que estou observando, não é o que aconteceu de novo, não é uma nova caída, não é uma nova recaída, é o que o Senhor
tem coisas mais altas, infinitamente maiores do que eu penso, que já estão escritos aí no teu livro. Senhor, mostra, Senhor, para nós o que está escrito aí no teu livro sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, vem, Senhor, em favor, Pai, de todos aqueles que pediram oração, em nome de Jesus, ó Pai, pessoas internadas, pessoas, ó Pai, com relacionamento destruído, pessoas, Pai, sofrendo de câncer, pessoas, ó Deus, pedindo oração. Nós te pedimos, vem em nosso favor, Pai, em nome de Jesus, restaura, Pai, restaura em nome de Jesus, a tua cura, o Senhor tem para dar. Isaías disse, Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz está sobre Ele. Ele tem cura para a tua vida, Ele tem cura para o teu corpo. Recebe cura nos artelhos, nos joelhos, em nome de Jesus, nos ossos desgastados, nos órgãos, em nome de Jesus, no rim, no pâncreas, no coração, no sangue. O Senhor te cura nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nas artérias, o Senhor desentope agora as artérias, é o que está escrito, a cura sobre o nome de Jesus, há poder sobre o nome de Jesus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, contra vícios, Pai, vícios de droga que vem sobre os filhos, vícios de bebida que estão destruindo, em nome de Jesus, caiam por terra, demônios caiam por terra, porque está escrito, o Senhor já está com os demônios debaixo dos pés, com o sopro de sua boca, Ele destrói o inimigo da droga, que prende o homem, prende o pai de família, em nome de Jesus, solta, livra, em nome de Jesus. Está destronado, está destruído esse inimigo na tua vida, em nome de Jesus. Pai, cura, Senhor, a mente, cura o nosso sentimento, cura o coração, em nome de Jesus. Aquele que está abatido, aquele que está preso num quarto escuro, aquele que é dependente químico, em nome de Jesus, de remédios controlados, em nome de Jesus, o Senhor te livra nesse momento. Ele traz cura para o teu corpo, cura para a tua casa, cura para a tua mente, em nome de Jesus. Receba a cura de Deus. Está escrito, Ele tem cura para te dar. Ele é Jeová Rafa, está escrito. Ele é Jeová Nissim, a tua bandeira. Ele é Jeová Shalom, a tua paz. Recebe do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Eu recebo para minha casa, eu recebo para minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Quantos recebem? E coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.